Muito bem, João. Lá vamos nós para o capítulo 2, Origem e Formação da População Brasileira. Bora lá? Vou colocar na tela grande aqui para você. Deixa eu compartilhar minha tela primeiro. Aqui. Deixar grandão. Vamos lá. Entendendo agora o capítulo 2. Nós vamos entender a origem e a formação da população brasileira como resultado da mistura de diferentes povos. É um processo de miscigenação, onde nós temos, então, a mistura entre povos indígenas, portugueses, outros colonizadores europeus e povos africanos. Nos povos indígenas, o que nós temos aqui? Ó? Eles formavam sociedades que viviam de caça, pesca, agricultura e extrativismo, eram sociedades que não eram iguais entre si, né? Os povos naturais da América tinham línguas e crenças diferentes, e os dois principais grupos eram os tupis e os macrogês. Boa parte formavam essa sociedade que vivia de caça, de pesca, e os portugueses, quando chegaram, eles fizeram alianças, né, com os povos indígenas e começaram depois a trabalhar com os indígenas para que eles explorassem o pau-brasil, mas eles não faziam isso de boa vontade, eles foram os primeiros escravizados. Também foram escravizados para trabalhar nas lavouras, tá? Que não era um hábito, né, indígena, uma vez que ele vivia da caça, da pesca e de uma agricultura muito voltada só para o consumo da própria tribo, né, de subsistência, e do próprio extrativismo, que é tirar da natureza aquilo que a natureza oferece como forma de alimento ou outras coisas. Bom, o que aconteceu então com os índios, né? Ao longo dos séculos, as populações indígenas foram reduzidas consideravelmente, tanto pelas lutas quanto pela eles, né, procuravam se defender ali dos portugueses, não concordavam muito, como também muitos morreram através das doenças que os portugueses trouxeram para o Brasil, que os índios não tinham contato e, portanto, né, não tinham resistência. Tá? Nós temos, então, como situação atual dos indígenas, né, o enfrentamento de desafios no reconhecimento de suas terras, dificuldades no alcance de políticas sociais de saúde. Esse é um termo antigo no Brasil, né? E você vai observar que somente entre 1976 e 1996 é que houve um estudo e a demarcação de terras indígenas, que ficou mais ou menos com 1 milhão quadrado de quilômetros. A gente viu que o Brasil é uma área muito maior do que isso, né? E o Estatuto do Índio, que foi criado em 1973 para garantir o direito dos indígenas. Nós temos uma influência da cultura indígena no nosso país, que aparece no nome de pessoas, nos alimentos, nos rios, nos lagos, nas cidades. Aracaju, Irapuã, Baturité são palavras indígenas usadas em nomes de cidades. O uso do milho e da mandioca na culinária, a prática de tratamentos alternativos de saúde, produção artesanal de fibras, enfeites e ornamentos. Então, a cultura indígena influencia bastante, né, no nosso país, mas não é uma situação confortável para os índios. Já os portugueses, vamos ver o que aconteceu, criaram um sistema colonial nas terras brasileiras, eles fizeram a extração e a exportação dos recursos naturais e criaram as primeiras vilas que viraram cidades. Como herança, nos deixaram o idioma, né? O nosso português aqui é um pouquinho diferente do português de Portugal, foi composto por palavras tanto de origem africana quanto as de origem indígena também, uma miscigenação do idioma. Nós temos a propagação do cristianismo, né? Os indígenas não acreditavam em Cristo, em Deus, como a gente acredita, eles tinham outras entidades divinas, e a fé católica foi trazida pelos portugueses. Também deixaram bastante influência na nossa organização política e administrativa do país, e a criação de cidades com influência arquitetônica europeia. Bom, não só de Portugal, né, mas da Europa toda.
Já os outros colonizadores europeus, vamos entender quem foram, né? Nós temos os espanhóis, eles tinham o objetivo de evangelizar os indígenas, criaram povoados e cidades, e nós temos eles mais na região sul do país, tá? Os franceses tentaram estabelecer duas principais colônias no Brasil, a França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. Firmaram alianças com grupos indígenas, construíram fortes e povoados, mas acabaram sendo expulsos pelos portugueses. Os holandeses também estiveram por aqui, estabeleceram uma colônia no Nordeste, que foi a principal deles, durou de 1630 a 1654, fizeram bastante investimento econômico local, né, no crescimento das cidades, com construção de palácios, fortes, igrejas, jardins, mas também acabaram expulsos pelos portugueses. E aí, claro, por último, mas não menos importante, nós temos os povos africanos. Vieram através de uma situação de escravização, então foram escravos, né? Trouxeram sua cultura com manifestações religiosas e culturais. Os principais povos que nós temos aqui na escravização são os povos iorubás e povos bantus, com semelhanças linguísticas e culturais. Mas, embora eles tenham vindo em situação de escravização, eles não concordavam muito com isso. Então, tentavam fugir da vida escravizada, e para isso eles se reuniam em quilombos, que eram comunidades que abrigavam, né, esses escravizados fugitivos, e onde eles podiam viver suas práticas culturais, inclusive suas crenças. O mais conhecido é o Quilombo de Palmares, que durou de 1580 a 1690 e chegou a ter 20 mil pessoas vivendo lá, entre descendentes e escravizados. Os africanos nos trazem um legado, eles apresentam novas técnicas de trabalho, novos tipos de arte, culinária, música, dança, crenças religiosas, vestimentas e vocabulário. Então, várias áreas antigas dos antigos quilombos hoje são habitadas por descendentes dos escravizados e são chamadas de comunidades quilombolas. Em 2022, nós temos 3.495 comunidades quilombolas reconhecidas. Algumas ainda lutam por reconhecimento da terra e outros direitos. Então, esses 4 grandes povos aqui, né, os africanos, colonizadores europeus, portugueses e os povos indígenas é que formam a população brasileira. Mas nós também temos a presença de imigrantes, grupos originários da Europa e da Ásia que vieram em busca de melhores condições de vida. Na primeira metade do século XX, chegaram cerca de 4 milhões de imigrantes aqui no Brasil. E esses imigrantes, eles são de origem de vários países, europeus, asiáticos, portugueses, italianos, alemães, suíços, japoneses, turcos, libaneses e sírios, entre outros. Um motivo grande que trouxe, né, muitos imigrantes foram as 2 grandes guerras mundiais. As pessoas fogem do conflito e buscam uma vida melhor. Isso ainda acontece hoje, né? Até para a gente pensar quanto tempo isso vem acontecendo no nosso mundo. Hoje ainda recebemos refugiados de guerras e conflitos, por exemplo, da Venezuela, da Síria, os haitianos e os ucranianos. Nós temos também a imigração de japoneses. São Paulo é a maior comunidade japonesa, né, existente. Então, imigrantes e descendentes dos japoneses e de outros povos também estão por aqui, formando essa miscigenação do povo brasileiro, da população brasileira. Muito bem, capítulo 2, vou descompartilhar esta telinha. Deixa eu sair com ela, parar a tela, e nós vamos agora para o capítulo 2 aqui, vou compartilhar com as questões do capítulo 2. Então, vamos abrir. E aqui é o questionário, tá? Do seu livro. Então, vou apresentar.
Muito bem, vamos lá. Então, como se deram as relações entre os povos indígenas e os europeus no Brasil? Na colonização indígena, realizaram trocas e alianças e trocas de objeto. Eles foram escravizados para trabalhos em plantações e para extrair, né, o pau-brasil. Viveram momentos de conflitos armados, sofreram com doenças trazidas pelos europeus e tiveram um impacto em sua forma de viver. Então, não foi muito bom, né? Foi 100% positivo. Em que regiões do Brasil se concentram os territórios indígenas atuais? Mais nas áreas norte e centro-oeste. Por que eles se concentram nestas regiões? Porque a expansão europeia no período colonial foi menos intensa nessa região, né? Ela foi mais intensa na área de litoral. Então, mais para dentro do país, né, mais recuado, a gente teve, os índios tiveram possibilidade de se manter melhor. Que mudanças ocorreram no período colonial devido ao domínio português? Então, essas são mudanças importantes. Organização política e administrativa, que levou o território a ser inserido na economia global e nas relações internacionais daquele período. O Brasil não figurava, né, como um país do mundo. Então, à medida que os portugueses vieram para cá e colonizaram, começou a fazer comércio, né, com os produtos do Brasil. Por isso, o Brasil foi inserido nas relações internacionais do período. Qual foi o impacto da colonização do território que hoje forma o Brasil por outros europeus que não os portugueses? Então, nós temos influência da cultura, né, dos nossos habitantes, nomes de ruas, bairros e ilhas e marcos arquitetônicos. De quais lugares originavam-se os povos africanos trazidos à força para o Brasil? Principalmente desses 5. Bissau, todos na África, tá? São Jorge da Mina, Benguela, Mombaça e Moçambique. Comente a afirmação: os povos indígenas e africanos eram homogêneos, ou seja, formavam sociedades muito parecidas, sem diferenças significativas. Esta afirmação não é correta, né? Ela é incorreta. Os grupos eram extremamente diversos em termos de língua, cultura e práticas sociais. É possível dizer que não houve resistência expressiva dos africanos ao domínio dos senhores? Não, eles resistiram muito por meio de rebeliões e fugas, mantiveram muitas vezes em segredo suas práticas culturais e religiosas e seguiram lutando por sua liberdade até a abolição da escravidão em 1888 e até que ela fosse realmente concretizada. Uma vez que foi promulgada, né, não quer dizer que ela acabou no dia seguinte. Então, eles continuaram lutando até deixar de existir, embora hoje ainda exista bastante preconceito contra as pessoas que vêm dessa origem africana, tá? Por qual motivo você acha que o Estado brasileiro reconheceu o direito dos povos indígenas à demarcação e o das comunidades quilombolas à posse das terras por eles ocupadas? Bom, isso aconteceu como uma forma de reconhecimento dos direitos desses povos e da sua cultura, bem como uma retratação em relação ao passado e a busca pela justiça social. Então, fizemos aqui o capítulo 2, para você poder depois ouvir mais de uma vez e fazer a sua atividade de esforço para o aprendizado.